65ª sessão ordinária da 17ª legislatura, período 2017 a 2020, realizada dia 6 de abril de 2020. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos nosso boa noite. Damos início à 65ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Solicito a senhora secretária, primeira secretária, vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras vereadores para verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Josimar Rodrigues. Presente. Agora juntos podemos mais. Luciana Moraes dos Santos. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Presente. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Presente. Sérgio Donizete Ferreira. Presente, juntos podemos mais. Vitor Bini Teodoro. Presente. Senhor presidente, 10 presentes e 3 ausências. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet. Informo também que, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, excepcionalmente essa Casa Legislativa está realizando sessões plenárias sem a presença do público no plenário, contando com a presença apenas dos vereadores e alguns servidores necessária à realização da sessão. Desde já, justifico a ausência na sessão da vereadora Luciana Moraes de Santos, Luciana da Débita, por pertencer ao grupo de risco, cujo isolamento social é extremamente necessário. Dando continuidade, esta noite, seguindo a ordem alfabética dos nomes, o vereador Vitor Bini Teodoro fará a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Senhor presidente, fiquei muito contente em ser hoje o orador, mesmo não sendo um pastor, que acho que seria melhor para o momento, mas tentei escolher uma passagem que nos ajude a refletir nesse dia. Alegrai-vos sempre, a leitura do livro de Filipenses, tá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará conosco. Amém. Amém, vereador. Dando continuidade prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido os vereadores Josimar Rodrigues e Júnior Batista para acompanharem o procedimento. Peço aos senhores que mantenham a distância aí, mínima de 2 metros, ok? Neide Aparecida Teodoro de Lima. Mário César Garmes Timóteo. José Roberto Batista Júnior.
Vitor Bini Teodoro. Sérgio Donizete Ferreira. Ricardo Ibrahim Valarelli. Luciana Moraes dos Santos. Paulo Roberto Pereira. Márcio José Barbosa. Josimar Rodrigues. Cícero Ribeiro da Silva. Ian Francisco Zanirato Salomão. Reinaldo Moraes dos Santos. Obrigada. Ordem dos vereadores a ser utilizado nas discussões e votações das matérias. Primeiro, Neide Aparecida Teodoro de Lima. Segundo, Mário César Garmes Timóteo. Terceiro, José Roberto Batista Júnior. Quarto, Vitor Bini Teodoro. Quinto, Sérgio Donizete Ferreira. Sexto, Ricardo Ibrahim Valarelli. Sétimo, Luciana Moraes dos Santos. Oitavo, Paulo Roberto Pereira. Nono, Márcio José Barbosa. Décimo, Josimar Rodrigues. 11º, Cícero Ribeiro da Silva. 12º, Ian Francisco Zanirato Salomão. E 13º, Reinaldo Moraes dos Santos. Dando continuidade, passaremos para a apreciação das atas. Temos em pauta a ata da 63ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de março de 2020. Coloco em discussão a ata fixada no quadro desde a sessão do dia 16/3 de 2020. Não havendo oradores interessados na discussão, passaremos para a votação simbólica da ata. O vereador que for favorável permaneça como está, e se for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Aprovada a ata. Aproveito a oportunidade para lembrar os senhores e senhoras vereadores sobre a necessidade de informarem a presidente dessa casa acerca da eventual alteração à vida com relação à filiação partidária, a fim de que possamos atualizar os cadastros dos parlamentares e ainda os registros de representantes dos partidos existentes na Câmara Municipal. Prosseguindo, aproveito a oportunidade para saudar e agradecer aos cidadãos que nos acompanham pela internet. Estejam todos acolhidos por essa Casa Legislativa. Dando continuidade à sessão, informo que, em atendimento ao artigo 228 do Regimento Interno, as cópias do expediente foram disponibilizadas antecipadamente aos vereadores para conhecimento e análise. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta do expediente. Inicialmente, ocorrerá a discussão em bloco dos requerimentos. Solicito à senhora secretária que consulte os vereadores interessados em fazer uso da palavra. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Não. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vitor Bini Teodoro. Não. Sérgio Donizete Ferreira. Não. Ricardo Ibrahim Valarelli. Não. Márcio José Barbosa. Não. Josimar Rodrigues. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Não. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Senhor presidente, 4 vereadores farão uso da palavra para discussão dos requerimentos. Dando continuidade, solicito à senhora secretária que faça a leitura das emendas dos requerimentos em pauta nesta sessão. Requerimentos de autoria do vereador Reinaldo Moraes dos Santos, requerimento número 051/2020, requer a senhora prefeita municipal
informações sobre a falta de mão de obra, veículos e equipamentos no setor de manutenção da iluminação pública no município. 2. Requerimento número 052/2020, requer a senhora prefeita municipal informações sobre a celebração de um novo contrato com a Cooperativa Paraguaçuense de Catadores de Materiais Recicláveis, Coopacan, no nosso município. Senhor presidente, são esses os requerimentos. Com a palavra o vereador José Roberto Batista Júnior. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimar Rodrigues. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ian Francisco Zanerato Salomão. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra o vereador e autor Reinaldo Moraes dos Santos. Senhor presidente, em nome de tua pessoa, cumprimento a todos os membros da mesa, aos nobres vereadores, à imprensa escrita e falada, nossos amigos internautas e aos servidores dessa Casa de Lei, meu boa noite. Senhor presidente, no decorrer dessa semana fomos cobrados relativo ao término do contrato que foi celebrado com a Cooperativa de Materiais Recicláveis, Coopacan. É difícil a gente falar, porque a gente vem cobrando, e esse contrato ele tem um prazo aí de vigência durante 5 anos. E ao findar, ao expirar o prazo, aí a municipalidade aí notifica a cooperativa para que eles sobre uma notificação que foi feita a eles relativa ao término do contrato. E renova apenas o contrato com os prestadores de serviço, que são os transportes do materiais recicláveis e o transporte dos cooperados até a usina de reciclável. Só que o principal intuito seria sobre o valor que consta no contrato. E, ao terminar o contrato, a administração ela não vai realizar o pagamento. E numa situação difícil que vivemos. E a gente tem cobrado muito, inclusive até do próprio Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, que ele dá incentivo às cooperativas. E isso a gente vê no decorrer desta administração, eles vêm tirando todo tipo de incentivo, toda forma de geração de renda. A nossa municipalidade não tem atendido nenhum requisito de incentivo. E quanto mais aí ao oferecimento de emprego aos nossos munícipes. Então a gente fica totalmente indignado da forma que foi tratado. E aí a gente espera que a própria administração, ao renovar o contrato, que seja revisado, que atende às necessidades. Existe lei que ampara, que prioriza a contratação de cooperativa para o serviço de coleta de material reciclável. E uma das desculpas do fim do contrato seria efetuado um novo processo licitatório, que também é dispensado à cooperativa da participação. Então, a gente pede para que a nossa administração, que o Departamento de Meio Ambiente, que converse com a cooperativa, que se reúne, que faça um contrato, que atenda às necessidades dos cooperados e que também eles possam contribuir fazendo a coleta necessária, né, da nossa população. Só um mínimo. Isso está incluído dentro do programa de gestão de resíduos sólidos. E o outro requerimento, senhor presidente, que é uma cobrança desde o início da nossa gestão, e essa cobrança eu entendo também, em outra gestão também era muito cobrado, a manutenção da iluminação pública.
no decorrer dos últimos meses, é uma cobrança que vem se estendendo cada vez mais. Logicamente que a gente sabe que existe um déficit lá dentro e que a administração deveria procurar uma forma ou outra de atender as necessidades, de poder fazer a manutenção. A própria orientação e a própria lei também, ela diz que a manutenção da iluminação pública, o pagamento relativo à iluminação pública é para manter, é para poder dar essa assistência. Então, existe um recurso próprio, que são do próprios recolhimento da iluminação pública, que é destinado a fazer a manutenção, fazer a extensão, de instalar novos pontos, né, de iluminação em locais aí que falta, inclusive na rua José Patrocínio, como foi citado várias vezes também na Avenida Getúlio Vargas também. Então, são situações que a gente vem cobrando. E as próprias determinações no artigo 128 da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, a arrecadação da taxa de iluminação, que é a taxa chamada de custeio de serviço de iluminação pública, ela tem que ser destinado para fazer a manutenção, fazer os reparos, e a gente vê que há uma necessidade muito grande. Existe um déficit que é de equipamento, existe um déficit de veículo, e o déficit maior, que é a mão de obra. Nós temos um quadro muito resumido para atender uma demanda muito grande. Então, é preciso que faça contratação ou que faça concurso público para atender essa demanda. Então, estas são as cobranças, estes são os 2 requerimentos que foi colocado para essa sessão, e eu espero aí ter a aprovação dos nobres companheiros. Obrigado. Por nada, vereador, sempre feliz nos seus requerimentos, com certeza terá a aprovação dos nobres. Encerrada a discussão, passaremos para a votação em bloco dos requerimentos. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável aos requerimentos permaneça sentado. Se for contrário a um ou mais requerimentos, que se levante ou manifeste objeção, levantando uma das mãos, informando a essa presidência o número da matéria ao qual se posiciona de forma contrária. Aprovado todos os requerimentos, oficie-se. Senhor presidente, 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 ausências. Encerrada a deliberação das proposições do expediente, passaremos para a palavra franca aos senhores vereadores em tema livre. Solicito à senhora secretária que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer o uso da palavra. Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vitor Bini Teodoro. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Josimar Rodrigues. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Senhor presidente, 10 vereadores farão uso da palavra franca. Cada vereador terá o tempo de 4 minutos e 30 segundos. Com a palavra, a vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima. Senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento toda a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que nos assistem via Facebook e redes sociais. Eu venho aqui, presidente, parabenizar a nossa prefeita e a nossa secretária de Saúde, Cristiane,
pela condução dessa pandemia aqui na nossa cidade e também pedir para que as pessoas fiquem em casa, respeitem as ordens, principalmente os idosos e o grupo de risco. E também pedir para que as pessoas possam colaborar com várias campanhas que estão aí nas redes sociais, solicitando cesta básica, solicitando alimentos para as famílias carentes que estão em casa. Então, muito importante participar dessas campanhas, porque as pessoas não têm como trabalhar e as contas estão chegando e as crianças estão em casa. Então, tem muitas crianças passando por necessidades e a gente está em frente a uma pandemia e não temos uma previsão de quando voltamos ao normal. Então, peço que vocês que estão nos assistindo, que doe um pouco de alimento, entre nessas campanhas, colabore nas cestas básicas que estão, tem vários grupos formando. O Lions Club também está nessa campanha. Se vocês precisarem, pode entrar em contato comigo, que nós iremos buscar. A ONG Juntos Paraguaçu também está nessa campanha. Então, são essas minhas considerações. Muito obrigada. Por nada, a vereadora Neide. Com a palavra, o vereador José Roberto Batista Júnior. Boa noite a todos. Na oportunidade, cumprimento o presidente, os demais vereadores da mesa e os demais vereadores aqui da bancada, aos servidores dessa casa e todos aqueles que nos assistem. Sobre um assunto aí que está sendo pauta, vereador Ian, que a gente tem sido chamado via WhatsApp, rede social, sobre o Covid-19. Hoje, o governador estendeu por mais 15 dias a quarentena. Não sou médico, o doutor Ricardo está aqui, porém, o que a gente tem que parar de fazer, porque o Brasil conseguiu transformar essa pandemia, conseguiu transformar uma catástrofe em algo político, em palanque político. E o que mais a gente está vendo na rede social é isso. Eu sou a favor, sim, quando alguém me perguntar, Júnior, você é a favor da quarentena, sim ou não? Eu sou a favor da quarentena. Só que eu tenho que respeitar também, estamos no Estado democrático de direito ainda, só que eu tenho que respeitar também o autônomo, a pessoa que abre a geladeira da casa dele e não tem nada mais na geladeira dele. Eu tenho que respeitar essas pessoas também que pensam diferente de mim, que é contra essa quarentena. O que a gente vê hoje é um palanque político entre o governo estadual e o governo federal. Na hora que o Brasil precisa unir as mãos aí, unir as forças, estão dividindo, estão criando divisão. Eu sou a favor, sim, da quarentena, mas vamos lá. Por que o governador não suspende as indústrias? Aí vem com aquela conversinha fiada de que não pode suspender, senão falta alimento, senão falta isso, falta aquilo. Senhor governador, o que adianta ter alimento na prateleira do supermercado se o pobre não vai ter dinheiro para comprar? O que adianta ter comida no mercado vendendo se o pobre não vai ter dinheiro para comprar? Se for para fazer algo, uma quarentena, ficar os 14 dias em casa, com toque de recolher, polícia na rua, beleza, eu sou a favor. Eu tenho uma prima que é médica no Rio de Janeiro. E a coisa lá realmente é feia.
Não é só um vírus, é uma gripezinha. Não é. Vamos parar com isso também. Mas vamos parar de ficar fazendo disso um palanque político. Se é para parar, não é só para fazer o coitado se ferrar, não. Não é só para fazer o coitado passar fome, não. Se é para parar, vamos fazer um toque de recolher, então. Polícia na rua, não deixar ninguém sair na rua. Mas não, nas indústrias, porque são acionistas, nas grandes empresas, porque os governantes são acionistas, nos bancos que pagam campanhas desses crápulas, que pagam campanha deles. Não mexe não. Não mexe não. Meu escritório fica na esquina do Banco do Brasil. Eu precisei ir lá no escritório para fazer um despacho para o juiz. Quando eu vi a fila do Banco do Brasil e da nossa Caixa, quem passou na frente viu, virando a esquina. E detalhe, o que mais tinha era idoso. Então, quer dizer, a quarentena, senhores, só serve só para uma categoria, para o pobre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, caros colegas vereadores, hoje com o público que nos acompanha em casa, caros, muito boa noite a todos. Bom, senhor presidente, hoje eu também gostaria de iniciar minha fala fazendo um cumprimento especial à diretora da Saúde, Cristiane. Imagino que tenha sido muito difícil essa fase para ela, saindo da dengue, começando a pandemia. Enfim, vejo nela um trabalho muito bacana, muito honesto, muito correto em relação ao coronavírus. Também tenho as minhas preocupações, assim como o vereador Júnior, sobre como tudo isso está se procedendo. Nós mesmo, enquanto Poder Legislativo, estamos aqui tentando continuar as atividades, mas, enfim. Por outro lado, o lado político também me pede para falar umas palavras hoje. Gostaria de que ela estivesse aqui, mas queria saudar a entrada da vereadora Luciana ao PROS. Estou muito contente com a filiação dela ao nosso partido. Estamos assumindo aí com um desafio muito grande para a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, nós temos sempre uma crítica a ser feita. No dia 24 de março, estive aqui na Câmara para trocar uma ideia com a prefeita municipal sobre a possibilidade de troca das emendas impositivas nossas para que fossem utilizadas em prol da pandemia. Tive uma conversa até proveitosa com ela na oportunidade. Acho que agora é uma hora de somar esforços para resolver esse problema. E aí, para minha surpresa, no último sábado, dia 4 de abril, a imprensa chapa branca, lacaia, como sempre, que não é uma imprensa, é um divulgador de favores, porque, afinal, ela depende do poder público. 300 mil reais que vão para o bolso dos lacaios, sempre para o lacaio. Está falando aqui que a iniciativa, vereador Ian, partiu da prefeita, não foi dos vereadores. Sabe o que eu fico mais admirado com tudo isso? Cadê a fonte? Quem deu? Eu tenho certeza que a prefeita Almira não devia saber disso aqui. Mas como não pode reclamar, não pode falar bem de vereador Júnior? Sabe por quê? Porque vereador cobra, porque vereador fiscaliza, fica a imprensa chapa branca defendendo o que não deve, não dando crédito para quem merece. E isso se propaga nas coisas do dia a dia. Nós podíamos muito bem, pessoal, ter uma imprensa imparcial, que divulgasse as coisas com seriedade. Olha só, no Brasil, muito bem falou o vereador Júnior, está acontecendo a mesma coisa, vira político o negócio. Pô, reconhece, cara. É hora de união, não é hora de ficar tendo louros em jornal que ninguém lê. O vereador lê, porque ele é obrigado a saber da informação que estão falando dele, o que não estão. Então, fica aqui o meu total descontentamento
com a forma como a Câmara e alguns vereadores são tratados pela imprensa local. A imprensa chapa branca tem que acabar, tanto em Paraguaçu quanto no Brasil. Todo mundo tem direito à opinião, mas a mídia impressa está acabando por causa disso, porque ela é vendida. Isso não devia acontecer. Tá bom? Eu agradeço, desejo uma boa noite a todos. Neste momento, passa a presidência ao vereador Reinaldo Moraes Santos para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador presidente Sérgio Ferreira. Serginho. Obrigado, Miolo. Obrigado, senhor vice-presidente, os amigos vereadores, internauta que nos assiste pela internet, meu boa noite. Servidores dessa casa, desculpa, hoje o Jefferson, o Valdir e o Ney, que estão nos ajudando, nos apoiando. Obrigado pela presença de vocês, pelo apoio. Senhores vereadores, eu vou falar também, vereador Júnior, da prorrogação, né, pelo nosso governador, o senhor João Dória, por mais 15 dias. Né? Então, a partir de todo mundo nos perguntando, questionando, e ele foi bem enfático na fala dele, ele deixou bem claro, o doutor Ricardo, que os municípios deverão seguir o governo do Estado de São Paulo, que isso é constitucional e não é uma mera colocação, sim que os municípios deverão seguir. Isso quer dizer que a fiscalização será feita pelo poder do Estado, né? Nós temos aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, então eu acredito que a prefeita também deva seguir os mesmos moldes. Porém, eu acho que tem alguns prestadores de serviço, vereadoria, que podem até trabalhar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, cidade de São Paulo, eu assisti uma entrevista do repórter, do apresentador, ele perguntou para o entrevistado, cabeleireiro, pode? O entrevistado disse, pode. Aqui nós temos vários salões de barbearia, cabeleireiro, eu acho que é só, talvez, na minha opinião, controlar horário marcado, o senhor vem em tal hora, o senhor vem a tal, controlar a entrada das pessoas, não deixar ter aglomeração, um por vez, marca por telefone, assim como também a manicure, muitas vezes algum tipo de comércio, um cara que conserta um sapato, conserta uma panela, enfim. Eu acho que a prefeita poderia olhar com mais atenção para isso, porque o governador não proíbe isso. Ele no decreto dele, não tem nenhuma proibição contra isso. Então, eu espero aí, se eu puder amanhã, eu vou tentar falar com a prefeita. Se algum vereador quiser me acompanhar nessa fala, nessa conversa com a prefeita, eu vou marcar um horário e eu disponibilizo para os senhores aí para que nós vamos juntos. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, cobrar da sua ideia, né? Eu acho que não pode parar totalmente, porque se parar, e daí? Quem vai colocar mantimentos na latinha das pessoas, né? Nós que temos um fixo é diferente, mas quem não tem? Então é complicado. Temos que se respeitar. Agora, autorizaram, a Organização Mundial da Saúde achava que não era interessante máscara. Agora eles acham que é interessante. Vamos usar as máscaras, né? Vamos fazer isso. Vamos deixar o álcool gel em um lugar exposto para que as pessoas usem. Aqui na Câmara tem álcool gel em todo lugar. Faltou, fui comprar lá em Assis, mas nós achamos. Hoje, vereador doutor Ricardo, eu estive no Departamento de Assistência Social e quando eu cheguei tinha uma aglomeração de umas 15 pessoas ou mais, talvez até um pouco mais. E aquelas pessoas sentadas uma ao lado da outra, eu olhei e não vi nenhum álcool gel instalado, nenhuma, né? Perguntei para a moça, ela disse que não tinha. Imediatamente eu procurei a diretora de assistência social, a Márcia, me atendeu muito bem, e ela falou, não, tem sim, Serginho, elas que acho que esqueceram. E foi lá e colocou. Mas eu acho que a prefeitura, emergencialmente, teria que comprar, doutor Ricardo, colocar aqueles expositores de álcool gel em todas as repartições públicas, para que a pessoa aperte lá e passe álcool na mão. E, se for o caso, também distribuir máscara para aquelas pessoas que estão na assistência social, esperando, ou em qualquer unidade de saúde, doutor. Eu acho que é o mínimo que podemos fazer. Só vou falar para o senhor, nós devolvemos R$100 mil em dinheiro, o governo do Estado de São Paulo mandou R$181 mil, o
O governo federal mandou 90, esse dinheiro já está na conta, sem contar nossas emendas impositivas. Esse dinheiro que eu falei já está na conta da prefeitura para comprar máscara, luvas e todos os insumos. Então, eu acho que está na hora da prefeitura começar a se movimentar. Aqui na Câmara, no primeiro dia da epidemia, eu já mandei colocar álcool gel em todos os lugares, inclusive nas mesas dos senhores. Então, eu acho que não é difícil, emergencialmente pode-se comprar e comprar rápido. Bom, muito obrigado, senhor vice-presidente, são essas minhas palavras. Retorno à presidência ao titular do cargo, vereador presidente Sérgio Ferreira. Serginho. Obrigado, vereador Reinaldo Moraes Santos. Com a palavra, o vereador Márcio José Barbosa. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, membros da mesa, nobres amigos vereadores, servidores desta casa, público que está acompanhando pelo Facebook, o meu boa noite. Também a imprensa escrita e falada. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna, hoje é a minha primeira fala como integrante do partido Podemos. Deixei a presidência do Partido Social Cristão, PSC, no qual eu fui eleito em 2016, e hoje estou como filiado, integrante do Partido Podemos, assim como o presidente desta casa, vereador Sérgio Donizete Ferreira, que também faz parte do Podemos. Já tem 2 vereadores do Podemos aqui nessa legislatura. Deixei o PSC por questões de não estar satisfeito com o partido. Desde o primeiro momento em que vim para o PSC, eu levantei a bandeira do partido nesta cidade, porém, não tive nenhum respaldo do meu diretório estadual. E, por esse motivo, eu deixei o partido. Mas, em nenhum momento, eu fui infiel ao PSC. Sim, quando eu deixei dizer bem claro que eu sairia do partido. Fiz uma comunicação ao meu presidente estadual, inclusive mandei cópia para lá de tudo que eu enviei para o cartório eleitoral de desfiliação do PSC para ir para o Podemos, eu encaminhei para o diretório como manda o figurino. Então, a partir de agora, estamos no Podemos e que Deus venha nos abençoar, assim como outros vereadores também deixaram alguns partidos, foram para outros partidos. Senhor presidente, também sigo nesta linha. Eu acho que tem que se repensar algumas coisas para os nossos comerciantes da nossa cidade. Claro que nós temos que ter toda a atenção, nós temos que tomar todo o cuidado necessário em relação ao coronavírus, Covid-19, eu acho que é importante, mas nós temos que pensar uma coisa, tem comerciante que se ficar muito tempo parado, ele vai quebrar. E não vai ter governo do Estado, não vai ter prefeitura que vai arcar com o prejuízo que essas pessoas vão ter diante desta crise. Eu acho que tem que seguir toda a recomendação, com a associação comercial também tem que, eu acho que deveria participar mais e cobrar isso, porque depois ela também não vai ter condições de arcar com o prejuízo que as pessoas vão ter. Claro que o vírus, ele mata, isso a gente não pode negar, mas eu acho que tem que tomar precaução para que essas pessoas também não possam ser punidas, porque talvez eles não vão ser punidos com o vírus, não vão se contaminar, mas eles vão ser punidos economicamente, às vezes vão ter que fechar os seus comércios, dispensar funcionário, e quem vai arcar com isso? Então, eu acho que está na hora de a prefeitura também rever isso. Já foi dito alguns comércios que podem se abrir, tomar toda a precaução necessária. O vereador Júnior foi muito feliz na sua fala. Está virando politicagem. Querem a todo custo derrubar o presidente da República, fazendo essa politicagem, colocando terror, colocando medo no povo. Ah, mas a doença ela é grave. Ninguém está dizendo que não é. Eu também concordo, tem que ficar de quarentena? Tem. Já que é para parar, vamos parar todo mundo, doutor Ricardo.
Se esse é o objetivo de todos ficarem parados para que o vírus não possa circular, então alguma coisa está errado. Não está sendo coerente nem o governo do estado, nem a administração local. Porque você vai no mercado, está lotado de gente. Então significa que no mercado a pessoa não contrai o vírus? Vai no banco, está lotado de pessoas. Vai na lotérica, vai em qualquer outra repartição, está cheio de pessoas circulando pela rua. Então significa que a pessoa não vai contrair o vírus? Só o comerciante que tem o seu comércio, ele tem que fechar, porque senão vão contrair o vírus. É uma incoerência isso, minha gente. Você vai para a usina, eu estava conversando com o pessoal da usina, ninguém usa máscara, nada, todo mundo dentro da van lotado, dentro do ônibus lotado. E aí? Então, é uma incoerência. Vereador, acabou seu tempo. Está travado aí. Obrigado. Vereador Dr. Ricardo está com a palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, meus novos colegas, colaboradores dessa Casa de Leis e os internautas que estão assistindo. Eu iria propor aqui uma mudança de termo. Vitinho, Ian, Serginho, Cícero, Marcinho, Neide, Josimar, doutorzão. Primeira coisa, não usar o termo isolamento social. Vamos fazer um distanciamento social. É menos pejorativo. Sabe, o meio termo, o Josimar falou muito bem, eu fui no supermercado, eu voltei para minha casa, eu não fui, estava cheio de gente. Isso é atitude do supermercado que tem que começar a falar, ó, só vai entrar 10 pessoas. E aí vai. Então, é a atitude do comércio que tem que ser feito. Não é proibir, é controlar. Porque, como você falou, pega sim. Não pode brincar com isso aí, não. Como eu estou muito também chateado com muita baboseira que vem na internet, gente. O homem sempre foi místico, sempre nós tivemos medo do desconhecido. Tem até um ditado que, se não tiver Deus, nós temos que criar um, Josimar. Então, o homem até isso cria deuses. Bom, no que eu queria falar isso para vocês? Essa doença, ela está matando, e matando por desconhecimento e por brincadeira. Tem alguns colegas que eu já ouvi falar, que falam, não, a população vai ter que criar resistência. Realmente, acho que a melhor vacina seria a resistência, mas o gradiente de concentração de pessoas resistentes a isso é muito pequeno no mundo. Para isso existir, Júnior, vai morrer muita gente. Então, a maior baboseira do mundo é falar que tem que ter. Eu não sabia que pegava criança. Já está pegando. Pegando adulto jovem, 34, 35 anos. Está certo que deve ter alguma morbidade associada aí. Mas está pegando, gente. Fiquei sabendo hoje pela Record de uma gestante em Araçatuba, suspeita de ter ido ao óbito devido ao Covid-19. Nós precisamos ter muito cuidado com o que é e o que não é. Lembra quando eu falei que tudo que dá febre não é dengue? E aparecia muita coisa, todo mundo falava dengue? Isso não é, não. Eu sei o que a Cristiane está sentindo, que a doutora Cristiane está sentindo. Porque eu estou vendo que o negócio vai ficar feio. Vai ser uma mangueira, sabe, cheia de manga, madurando e caindo tudo ao mesmo tempo. O epicentro da pandemia é São Paulo, porque São Paulo é a porta do mundo, para não falar outra coisa. E vai começar a se espalhar aqui. Então, não paguem para ver. Então, eu acho que o meio termo, o problema socioeconômico que vai dar no Brasil, o desdobramento nisso aí, você, o Júnior, o Vitor, está muito certo, vai ter muito problema. Só que o problema, eu acho que nós temos que saber controlar e achar que a gente não é mais criança, a gente não pode brincar com isso aí. Ser um jogo de quebra de braço político, Serginho. Está virando um jogo político, queda de braço. E, sinceramente,
não quero fazer crítica ao Bolsonaro, mas espero que ele não demita o nosso ministro da Saúde. Viu? Tomara que não faça isso, viu, Josimar? Porque é um cara que trabalhou em pronto-socorro. O médico que trabalhou em pronto-socorro, para mim, é um cara peitudo, é um cara que sabe o que é medicina, e medicina do povo, medicina para pobre. Viu? Então, espero que, sinceramente, não faça isso. E essas empresas, supermercados de Paraguaçu, comecem a limitar as pessoas, pelo amor de Deus. Eu gostaria de entrar no supermercado que tivesse essa atitude, e não a atitude de deixar vender. Obrigado. Por nada, doutor Ricardo, parabéns pelas colocações. E pronto-socorro o senhor entende, né, doutor? Com a palavra, o vereador Cícero Ribeiro da Silva. Dispenso, presidente. Com a palavra, o vereador Ian Francisco Zanerato Salomão. Senhor presidente, nobres vereadores, as imprensas que nos acompanham, os diversos meios de comunicação. Eu venho aqui, presidente, primeiro endossar as palavras do senhor, vereador Josimar, vereador Júnior, vereador Vitor, vereador doutor Ricardo, todas as palavras foram, vereadora Neide, todo mundo que falou muito bem e bacana aqui. Uma coisa que eu tenho visto o ministro Mandetta falou para a gente desligar um pouco a televisão, e eu vou além. A gente precisa sair um pouco do celular, sair do Facebook, da rede social. É uma coisa que está deixando as pessoas doentes. Está uma coisa assim impressionante. Eu vejo em algumas pessoas falando que a hora que passar isso, um vai abraçar o outro. Não vai. Nós estamos nos tornando piores. Não vai servir de lição para ninguém esse momento que o mundo está passando, sobretudo o brasileiro. Porque quando estava em falta um álcool em gel, tinha gente vendendo a 150% o preço. Tinha gente no mercado, presidente, fazendo estoque de comida e não pensando no próximo. Não tem como, não adianta. As pessoas, infelizmente, nós não vamos nos tornar pessoas, seres humanos melhores. Porque na hora que arrochou a coisa, as pessoas pensaram em si, quiseram estocar. Então, eu queria que servisse, de pelo menos para as pessoas, uma lição. Uma lição. Mas, infelizmente, eu vejo uma pessoa no qual eu vejo que publica muito em rede social, falando de Deus, e no mercado, estocando comida, mas que adianta falar de Deus e chegar na hora ali, fazer diferente, pensar somente nele? Tem tantas pessoas. Então, minha gente, eu vejo esse momento com muita tristeza, E vou além. As pessoas, elas não estão, o brasileiro, ele não é acostumado a respeitar a regra. Com todo o respeito, eu tenho visto na cidade, o isolamento social só está servindo para o comércio. As pessoas estão andando normalmente, se encontrando, fazendo churrasco, festa, e quem está padecendo é o comércio. Eu pego um exemplo, eu coloquei um comedouro de um cachorro, para alimentar cachorro de rua lá em casa. No segundo dia, é só para ração, enfiaram quibe, assado, arroz e macarrão. Para você ter noção, eu tive que colocar um papel para as pessoas não colocarem alimentos, comida, para lá é só para ração. Então, o que me espanta é isso. As pessoas, nesse momento que tinham que se unir, virou um cabo de guerra. Você entra na internet, é briga atrás de briga, está pior que na eleição. Quantos de nós pegamos o telefone hoje e ligamos para um ente mais velho, para um vizinho, para um amigo que está precisando de alguma coisa? Quantos de nós fizemos isso? E eu não vou ser hipócrita não, presidente, eu não fiz. Então, a gente tem que parar um pouquinho, refletir, e cada um fazer a sua parte, em tornarmos seres humanos melhores. Procurar
na medida do possível. Porque, infelizmente, o que a gente vê explodiu uma guerra política, uma guerra ideológica, uma guerra de todo mundo sabe de tudo e de todos. Então, se fica um conselho desse jovem rapaz aqui, desse jovem vereador, pegando carona no que o ministro Mandetta disse. Sair um pouco da televisão, vamos sair um pouco de rede social. Liga para uma pessoa que mora sozinho, para um parente, liga, conversa, valorize o pequeno comércio do seu bairro, as pessoas que lutam, que precisam, no que for possível. Porque, infelizmente, o momento é complicado, mas o que a gente vê são as pessoas brigando por poder, por tudo. E não há uma convergência da bondade e, principalmente, do cristianismo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Reinaldo Moraes dos Santos. Senhor presidente, gostei muito da explicação do Dr. Ricardo. Ela deu aí um esclarecimento que muitas pessoas vai fazer jus à sua explicação. Senhor presidente, eu vejo também, no momento, a nossa administração ela precisa reforçar, né, a respeito das pessoas que estão elaborando, entendeu, os seus serviços, que são considerados serviços essenciais, principalmente o pessoal da coleta. Eu tenho reparado, em alguns dias, estão faltando, né, material de proteção, máscara, luva. É preciso que a nossa administração tenha uma cautela maior, principalmente com esses profissionais, não só eles, mas todos aqueles que estão aí desempenhando a sua atividade para poder atender a nossa população. Então, é preciso redobrar aí uma atenção e reforçar aí que essas pessoas possam ter aí um pouco mais de segurança. E o que eu vejo hoje, às vezes, né, o atraso relativo aos exames, ele tem contribuído muito, né, para essa insegurança, tanto das pessoas que estão aí, né, em quarentena, cumprindo, quanto as pessoas que estão aí trabalhando. A gente não tem informação. A gente tem o conhecimento muito pequeno de 4 números, agora de 6 suspeitos. É preciso aprofundar e investir para que esses exames aí tornem, né, mais rápido, para que a população possa dimensionar a gravidade, que aí sim eles vão começar a ver, né, a forma mais necessária de se proteger. Inclusive, a gente também tem cobrado aí, existe aí algumas outras demandas, principalmente no caso da dengue também, a gente precisa também aí ter uma cautela, reforçar os atendimentos também, que não podemos parar. A gente tem que precaver, temos que ter toda a atenção voltada ao coronavírus, mas não podemos deixar de esquecer. Saúde é prioritária em todos os momentos. Estas são as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador Reinaldo Moraes dos Santos. Antes aqui da gente encerrar essa parte, eu gostaria de falar como presidente aqui e agradecer a todos os servidores da saúde, vereador Ian, vereador Júnior, vereador Josimar, todos os vereadores,
pelo brilhante trabalho que estão desempenhando, aos agentes comunitários de saúde que estão indo de casa em casa, visitando os idosos, vacinando, aos técnicos de enfermagem, às enfermeiras que estão também vacinando os idosos e aquelas pessoas que precisam, a todo o Departamento Municipal de Saúde, que tem nos atendido muito bem, atendido a todos, viu, doutor Ricardo? Também ao Hospital Local, a Santa Casa, ao Pronto Socorro. Fica aqui nossos sinceros agradecimentos a esses profissionais que estão lá, muitas vezes, colocando a sua vida em risco, né, para atender a população e dar toda a atenção e todo o tratamento que a população precisa. Também a vigilância epidemiológica, através da Gisele, do Josué e todos da vigilância, que têm feito um trabalho extraordinário. E, graças a Deus, nós não temos nenhum caso aí do coronavírus em Paraguaçu, né, doutor? E eu espero que continue assim. Espero que, tenho certeza que a diretora de saúde, a doutora Cristiane, está fazendo o possível e o impossível, assim como todos os servidores da saúde, estão todos empenhados no combate a essa doença. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado, em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis, eu agradeço e parabenizo e agradeço a todos os servidores da saúde. Obrigado. Encerrada a parte do expediente, comunico que a sessão... Senhor presidente, nos termos do regimento, requeiro a dispensa do intervalo regimental. Requerido pelo vereador Reinaldo Moraes dos Santos, agora do partido PSD, coloco a dispensa do intervalo regimental, coloco em votação simbólica pelo plenário da requerida solicitação. O vereador que for favorável permaneça como está, e se for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, ou levantando uma das mãos. Aprovado. Passaremos para a parte da ordem do dia da presente sessão. Reaberta a sessão na ordem do dia, peço à senhora secretária que faça a nova verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Josimar Rodrigues. Presente. Juntos podemos mais. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Presente. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Presente. Sérgio Donizete Ferreira. Presente, juntos podemos mais. Vitor Bini Teodoro. Presente. Senhor presidente, 10 presentes e 3 ausentes. Prosseguindo a sessão, damos início à pauta organizada da ordem do dia, a qual, conforme o ofício dessa presidência, está formada pelas seguintes matérias. Primeiro, matéria de discussão e votação única. Projeto de Lei 005/2020, de autoria do vereador Josimar Rodrigues, juntamente com as emendas aditivas 06/2020 e modificativa 07/2020. Ambas apresentadas pelo autor do projeto. Segundo, matéria em segundo turno de discussão, em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar 003/20, de autoria da senhora prefeita municipal. Consulta ao plenário para a dispensa da leitura das requeridas matérias nos termos regimentais, uma vez que todos já possuem cópias. Coloca em votação a dispensa da leitura. O vereador que for favorável permaneça sentado e caso contrário, que se levante e manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Aprovado. Passaremos para a apreciação das matérias constante na referida pauta organizada. 1. Inicialmente coloca em apreciação o projeto de lei 005/2020, de autoria do vereador Josimar Rodrigues, que assegura aos portadores da síndrome de fibromialgia o direito ao atendimento preferencial e à utilização das vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência, juntamente com as emendas aditivas 06/20 e modificativa 07/20, ambas apresentadas pelo próprio autor. Está em discussão
o presente projeto e emendas. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues, autor da propositura. Senhor presidente, mais uma vez retorno aqui a essa tribuna para falar deste projeto de minha autoria, projeto de lei 005/2020, que assegura aos portadores da síndrome da fibromialgia o direito ao atendimento preferencial e à utilização de vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência. Há algum tempo eu fui procurado por algumas pessoas que são portadores desta síndrome, e todos nós sabemos que quem tem e sofre desta síndrome, as dores são contínuas. O Dr. Ricardo está aqui, sabe melhor do que eu, que ele é médico, eu não sou, mas a gente procurou se informar um pouco de como funciona, as pessoas que são portadores dessa síndrome, como é doloroso no dia a dia para essas pessoas e que vivem à base de medicamentos contínuos. Fiz o projeto, enviei, foi para análise da Procuradoria Jurídica da Casa. O procurador jurídico da Casa fez algumas recomendações para que eu pudesse estar inserindo ao texto original do projeto, que são as emendas 06 e 07, que pedindo que o inciso 2º do artigo 1º, modificado para o fim de conter o disposto do artigo 7º, caput da Lei Federal 1098, e também que fosse incluído o inciso 3º no artigo 1º, para o fim de contar o caput do artigo 11 da Lei Federal de 1098 de 2000. Então, fiz o projeto, vou estar lendo aqui a justificativa do projeto, o porquê do projeto. Apresento o projeto de lei que visa assegurar aos portadores da síndrome da fibromialgia o direito ao atendimento preferencial e a utilização de vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência no âmbito do município. A síndrome da fibromialgia, FM, é uma síndrome clínica que caracteriza-se por dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e mecanismo de supressão da dor que atinge, em 90% dos casos, mulheres entre 35 e 50 anos, mas também pode ocorrer em crianças, adolescentes e idosos. Por se tratar de uma doença ainda em fase de estudos pela medicina, muitos pacientes sofrem severamente com seus efeitos. O tratamento da enfermidade exige cuidados multidisciplinares e alguns medicamentos e métodos têm se mostrado eficácia para o controle da doença, sem, contudo, existir um procedimento homologado de cura. Uma pessoa que sofre de fibromialgia não tem condições de ficar aguardando sua vez para atendimento em uma fila de banco, de posto de saúde ou qualquer outra. Ela está sempre em sofrimento, tendo em vista que sua dor é crônica. Além disso, essas pessoas acabam desenvolvendo severas restrições físicas, com impacto direto na rotina de vida, influenciando negativamente os aspectos social, profissional e afetivo de suas vidas. Desta forma, estender aos portadores dessa síndrome os direitos de atendimento prioritário e de uso de vagas especiais de estacionamento é o mínimo que podemos fazer em seu auxílio para evitar sofrimento maior. Acreditamos que em um futuro próximo as autoridades da saúde irão propor mudanças em leis federais a fim de estender aos portadores dessa síndrome os direitos necessários a uma melhor qualidade de vida. É importante dizer que, de acordo com a Lei Federal 10.048 de 2000, estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário às instituições financeiras, às repartições públicas e às empresas concessionárias de serviço público. O projeto ele não prevê qualquer ônus ao poder público, tendo em vista que, basicamente, os portadores de fibromialgia receberão o mesmo tratamento dedicado às pessoas com deficiência, com relação à identificação e credenciamento para os fins de cumprimento da lei. Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres colegas para a aprovação desse importante projeto. Então, senhores,
gostaria de poder contar com o apoio dos nobres vereadores, tendo em vista que esse projeto de lei visa, então, trazer um pouco de conforto maior a essas pessoas que são portadores dessa síndrome da fibromialgia, e nós sabemos que aqui em Paraguaçu tem várias pessoas, doutor Ricardo, que são portadores dessa síndrome e que sofrem severamente com os danos causados dessa síndrome. E para eles, então, será muito mais rápido um atendimento se eles precisarem ir em um banco, se eles precisarem ir em uma lotérica ou em qualquer outra repartição, posto de saúde. Então, por conta do problema, problema crônico que eles possuem, eles passam, então, a ter um atendimento diferenciado, principalmente por conta das severas dores que eles sofrem. E às vezes a pessoa não consegue andar direito, tem dificuldade para locomoção. Então, para eles, seria importante uma aprovação desse projeto para que possa trazer um pouco de conforto. Talvez alguém que não tenha nenhum problema de saúde pode dizer, mas que projeto é esse? Não vai beneficiar em nada. Não vai beneficiar para mim, que eu não tenho nenhum problema de saúde. Mas para aqueles que são portadores dessa síndrome, é um ganho significativo. Vai mudar bastante e que possa trazer um pouco de qualidade de vida melhor para essas pessoas que tanto sofrem. Se a pessoa entrar no Google e procurar um pouco, se informar um pouco mais sobre esta síndrome da fibromialgia, vou entender que os danos que são causados a essas pessoas são danos, às vezes, doutor Ricardo, irreparáveis, que por enquanto a medicina não consegue, não tem uma cura ainda estabelecida, é muito baixo para que possa resolver. Então esse projeto visa atender essa classe de pessoas que sofre tanto. E aguardo então aí que os nobres pares possam dar os seus votos favoráveis a esse projeto. Passou pela Procuradoria da Casa, deu voto favorável, parecer favorável, não invade a esfera do Executivo, é um projeto que é de iniciativa do Legislativo, por isso que coloquei esse projeto para a apreciação no plenário desta noite. Por hora é só, muito obrigado. Por nada, vereador. Eu gostaria de que os vereadores prestassem atenção no painel, que está com, só está o meu e do Josimar que mudou, então necessário que os senhores apresentem o ofício para a gente mudar também o de vocês aí, tá bom? Doutor Ricardo, Cícero, Ian, o Júnior e também o vereador Paranaio e a vereadora Luciana. Continua a discussão do presente projeto de lei. Encerrada a discussão, passaremos para a votação do projeto. Comunica ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado. Se for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Senhor presidente, 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 ausências. O presente projeto de lei recebeu 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 ausências. Aprovado, passaremos para a votação das emendas. Coloque em votação a emenda aditiva 00620, de autoria do vereador Josimar, que dispõe sobre a inclusão do inciso 3º no artigo 1º do projeto de lei 05/2020. Comunica ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado. Se contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Senhor presidente, 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 ausências. O presente projeto de lei recebeu 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 ausências. Aprovado, passaremos para a apreciação da emenda. Quer dizer, a presente emenda, tá? Não é projeto, não. Coloque em votação a emenda modificativa 07/2020, de autoria do vereador Josimar Rodrigues, que dispõe sobre a alteração do inciso 2º do artigo 1º e do caput do artigo 2º, ambos do projeto de lei 05/2020. Comunica ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado, se contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Senhor presidente, 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 3 ausências. A presente emenda recebeu 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 ausências.
Aprovado, encaminhar o projeto de lei 05/2020 e as emendas aprovadas à CCJR para elaboração da redação final. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar 03/2020, de autoria da senhora prefeita municipal, que cria cargos efetivos no quadro de pessoal da prefeitura, necessários na área de saúde, agricultura, meio ambiente e altera a lei complementar 058/2005, conforme especifica. Está em discussão o presente projeto em primeiro turno. Com a palavra o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, retorno mais uma vez a essa tribuna para falar do projeto de lei complementar. É um projeto que vai ser apreciado em 2 turnos, por ser um projeto de lei complementar. E, por hora, venho aqui para me manifestar sobre esse projeto. Não vou usar todo o tempo, mas eu vou votar contrário a esse projeto. Vejo que não é o momento para se criar cargo nesse momento. Hoje nós temos 2 médicos veterinários na administração, no quadro, e estão criando mais 2 cargos. Não vejo, posso estar equivocado no que eu estou falando, e até por conta de ser 2 turnos, eu vou votar o primeiro contrário a esse projeto, e se for provado o contrário para mim, que eu estou equivocado e que eu estou errado, no segundo turno eu posso estar mudando o meu voto e venho aqui sem nenhum problema e voto favorável. Mas não vejo a necessidade neste momento. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereadores. Continua a discussão. Presente projeto de lei. Com a palavra o vereador José Roberto Batista Júnior. Tem uns para. Mais uma vez, boa noite a todos. Seguindo a mesma linha do vereador Josimar, a gente vê aí, né, um grande clamor popular para o enxugamento da máquina pública. Porque tem muita gente trabalhando para... Como diria o vereador Ian, é muito cacique para pouco índio. Enquanto a gente vê a luta de alguns para enxugar essa máquina, a gente vê aí num momento desse a criação de cargos. Eu também, por hora, já manifesto, apesar de ser 2 turnos, eu já vou manifestar meu voto contrário a essa criação, porque eu não vejo que agora é o momento de se criar nada, e sim cortar na carne. E sim cortar as despesas na carne. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Continua a discussão do presente projeto de lei? Não? Só quero dizer aos vereadores que, para passar em primeiro turno, precisará de 7 votos. Tá? Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 03/2020 em primeiro turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim, caso contrário, responda não. Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. José Roberto Batista Júnior. Não. Vitor Bini Teodoro. Não. Ricardo Ibrahim Valarelli. Não. Márcio José Barbosa. Sim. Josimar Rodrigues. Não. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Não. Reinaldo Moraes dos Santos. Não.
Senhor presidente, 3 votos favoráveis, 6 votos contrários e 3 ausências. O presente projeto de lei complementar recebeu 3 votos favoráveis, 6 votos contrários e 3 ausências. Rejeitado em primeiro turno, arquive seu projeto. Gostaria de saber dos vereadores se alguém vai querer fazer uso da explicação, senão a gente já encerra por aqui. Eu queria. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, tudo bem, pode fazer. Eu acho que ele precisa pagar melhor os que estão aqui e depois ver novos cargos, viu? Concordo, doutor, até porque se não aumentar a arrecadação e não diminuir o gasto, não vai conseguir pagar melhor ninguém, né? Nós sabemos disso. Então, bela colocação, doutor. Encerradas as deliberações dessa noite, agradeço a presença de todos, em especial a proteção de Deus, e dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa noite, e todos se cuidem, tomem cuidado. Eu espero que contar com todos aqui na próxima sessão, e eu espero que nesses 15 dias que antecedem a sessão, ninguém tenha coronavírus e não tenha nenhum caso em nossa cidade. Que Deus abençoe Paraguaçu, todos abençoe a todos. Amém.